Irmãos, tem muita coisa linda na Bíblia para a gente falar. E esse assunto que nós vamos conversar um pouco hoje pela manhã é um dos assuntos que eu acho dos mais belos da história da Escritura. Nós vamos falar sobre a imagem de Cristo em nós. Alguém certa vez disse que a razão pela qual Deus criou o primeiro casal e mandou esse casal frutificar e encher a terra é porque Deus é tão satisfeito com a imagem do seu filho que ele queria formar uma comunidade de pessoas que espelhassem o seu filho amado. A história bíblica mostra que por um tempo essa imagem de Cristo acabou sendo distorcida pelo pecado. Mas louvado seja Deus que Cristo veio a esse mundo e morreu por nós pecadores. E hoje Deus está nesse processo de restaurar essa imagem. Então tem muitas maneiras de você pensar no céu, mas eu acho que uma das mais belas é essa. Um dia, quando nós estivermos reunidos em glória, e o Pai olhar para aquela comunidade de pessoas de todas as línguas, povos e nações, o que ele verá? Ele verá uma comunidade que será uma perfeita representação do seu filho. E é por isso que o Pai está nos salvando. O Pai gosta tanto de contemplar o seu filho, que ele resolveu salvar uma multidão que não pode ser numerada, e imprimir no rosto de cada uma dessas pessoas a imagem do seu filho, para quando ele olhasse para nós, ele olhar para nós, ele veja o Senhor Jesus. Nós hoje estamos nesse processo. Colossenses capítulo 3, versículo 10, fala a respeito disso. Que nós estamos hoje nesse processo, em que Deus está fazendo isso em nós. Colossenses 3, 10 diz assim: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem é essa pessoa a qual Paulo faz referência? A imagem daquele que o criou. Ele está falando de Jesus. E ele está falando, irmãos, desse grande propósito que Deus está realizando em nós. Um dia o Espírito Santo veio a nós, ele quebrantou o nosso coração, ele nos fez compreender o Evangelho e nós cremos. E a partir de então, Deus começou uma obra linda na nossa vida. A obra linda é retratada nessa expressão que ele usa para designar novo homem, um novo ser, uma nova forma, uma nova aparência, uma nova vida, novos valores, novos conceitos, novos anseios. É isso que Deus está fazendo isso em nós hoje através da obra do Espírito Santo. Ele está fazendo de nós representações de Jesus Cristo. É como se quando nos convertemos ao Senhor Jesus, nós fôssemos como pedras de granito. E agora nós precisamos ser talhados, nós precisamos ser formados. Então Deus está usando o martelo, está usando a lixa, a talhadeira, e fazendo isso através de cada evento da nossa vida, cada frustração, cada alegria, cada provação, cada leitura bíblica, cada oração, cada experiência que você tem na sua vida. É a lixa, a talhadeira, é o martelo em que Deus está esculpindo em nós a imagem do Senhor Jesus Cristo. E nessa passagem que a gente começou a ler aqui agora, nós vamos ver alguns aspectos dessa obra que Deus já começou a fazer hoje. E aqui nesses poucos versos que nós vamos olhar hoje, nós vamos perceber que obra, que imagem é essa que o Senhor Jesus Cristo está fazendo em nós hoje através do Espírito Santo. O que essa obra do Espírito Santo produz na nossa vida. Eu quero enumerar aqui algumas coisas. Vamos ler o verso 11 e a gente vai enumerar alguns aspectos dessa obra de Cristo. Ele diz assim no verso 11: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aqui nós temos o primeiro aspecto dessa obra maravilhosa que Cristo está fazendo em nós. E esse primeiro aspecto eu chamei de uma nova visão racial.
Esse é o primeiro aspecto. Quando nós estamos em Cristo, quando nós somos contados como sendo povo de Deus, a primeira coisa que acontece, as distinções raciais desaparecem. Nós estamos vivendo numa época hoje em que as distinções raciais estão sendo exaltadas. Isso sempre aconteceu na história da humanidade, mas agora ela parece que ganhou mais força. Na época que o Novo Testamento foi escrito, as distinções raciais que tinham são essas que vocês têm aí no texto. Primeiro, judeu, que ele chama aqui de circuncisão, e não circuncisão, que seria o não judeu. O bárbaro, que seria aquele que não falava a língua oficial da época, que era o latim, ou aqueles que moravam longe do Império Romano, eram chamados de bárbaros. Ele fala ainda do cita. O cita era normalmente aquele povo que morava na periferia do império. E ele faz referência ainda aos escravos e aos livres. Então, na época que o apóstolo Paulo escreveu, era assim que se dividia a humanidade. A humanidade era dividida em raças. Se vocês forem pensar bem, nos nossos dias não continua sendo diferente. Veio o movimento nazista que dividiu o mundo entre os arianos e os não arianos, e hoje continua acontecendo tudo isso. E o racismo, irmãos, é nada mais do que a incapacidade de você olhar para outra pessoa com o mesmo valor que você pensa ter. Agora, o que o texto está dizendo aqui? Que em Cristo tudo isso desaparece. Em Cristo não tem mais raça. Em Cristo não tem mais cor da pele. Em Cristo não tem mais nacionalidade. Ele diz: em Cristo nós somos um. Cristo é tudo em todos. Eu queria que vocês soubessem que esse foi um dos conceitos mais revolucionários que a fé cristã trouxe. Se você pudesse imaginar um alto oficial romano do exército, um homem condecorado, que recebeu todas as honrarias que um ser humano poderia desejar. Ele está lá e de repente ele se encontra no meio do mercado lá de Roma com um escravo, e ele dá um abraço nesse escravo e diz: meu irmão em Cristo. Vocês não imaginam como isso era um choque tremendo para todo aquele povo, que era acostumado a ver os romanos como sendo as pessoas mais importantes do mundo. Ou você vê um gentio e um judeu. O judeu que por se considerar povo eleito de Deus, eles achavam que eles tinham um valor superior aos outros por conta da raça que eles faziam parte. E de repente um judeu abraçando o não judeu e dizendo: você é meu irmão. Isso produziu um imenso choque. Então, irmãos, esse é o primeiro efeito da obra de Cristo. Cristo, quando salvou você, Ele começou talhando você. E ele talha a sua mente de tal maneira que você olha para a pessoa que está do seu lado, você diz: é meu irmão. Você não olha para a cor, você não olha para a condição social, você não olha para a procedência da pessoa, a família que ela veio, você não olha para tudo isso. Você olha para o rosto da pessoa que está ao seu lado, você vê quem? Cristo. Cristo. Ele diz: Cristo é um em todos. Então, se você quer acabar com o preconceito racial, esse aqui é o remédio. Esse aqui é o remédio. É Cristo. É as pessoas serem capazes de olhar para o rosto um dos outros e ver o Senhor Jesus. Esse é o primeiro elemento da obra do Espírito Santo na sua vida. Essa é uma das razões pelas quais Deus não te levou para o céu ainda. Se Deus quisesse simplesmente você cantando músicas para Ele no céu, Ele poderia ter salvado você e assim que ter salvado já ter te levado direto. Mas Ele não fez isso. Ele está fazendo essa obra. Ele está talhando a imagem de Cristo. Ele está modificando os seus conceitos, mudando a forma de você enxergar as pessoas que se sentam ao seu lado. Vamos ver mais um efeito. Verso 12, leia comigo. Ele diz no verso 12: suportai-vos. Não, ainda desculpe, no verso 12, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Eu quero chamar a sua atenção para essa frase: ternos afetos de misericórdia, que é o segundo efeito. Eu chamei de compaixão. Compaixão é o segundo efeito.
E ele está fundamentando essa compaixão na sua própria salvação. Ele diz: já que você foi santo, amado, eleito, em outras palavras, já que Deus teve compaixão de você, tenha compaixão dos outros também. Se vista de compaixão. Essa é a linguagem que ele usa, revestivos, coloque a roupa da compaixão, porque Deus, para te salvar, Ele colocou roupa de compaixão. Jesus colocou a roupa do servo para te salvar, e Ele diz: uma vez que Deus fez isso, vistam essa roupa, tire a roupa do egoísmo, tenha compaixão dos que sofrem, tenham compaixão dos perdidos. Quando eu estava olhando para esse texto, eu me lembrei daquela cena, não sei quantos de vocês recordam, 2001, World Trade Center, aquela cena terrível, as chamas de fogo embaixo e as pessoas em cima do prédio pedindo socorro, e todo mundo assistindo aquela cena, e todo mundo com vontade de fazer alguma coisa, mas não tinha o que ser feito, até o momento que aquelas pessoas começam a se jogar, talvez quase que buscando um alívio para todo o sofrimento que tinha. Então, esse foi um dos eventos mais terríveis que nós tivemos no nosso século, irmãos. Mas isso não chega nem perto do que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre. E todos os dias tem pessoas que estão sendo condenadas para esse ambiente. E o que Paulo está dizendo aqui para a gente é: tenha compaixão. Tenha compaixão. Sinta dor, se sinta responsável. Sinta-se como se você tem parte naquilo. Viva como se você tivesse responsabilidade por não deixar aquela pessoa cair na chama do inferno. Foi assim que Cristo agiu com você. Cristo se revestiu de compaixão. E nós precisamos nos revestir também. E essa é uma outra obra que o Espírito Santo está realizando por você. É tirando o egoísmo, o egocentrismo do seu coração e ampliando a sua visão para que você olhe para as pessoas que estão longe dele, você tenha compaixão, se sinta responsável e não descanse enquanto você não vê essas pessoas quebrantadas e convertidas ao Senhor Jesus. Esse é um outro aspecto. Aqui é a talhadeira do mestre, tirando os olhos de você mesmo. Ainda no verso 12, ele diz mais um elemento aqui, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. E ele diz aí, qual é a outra expressão? Benignidade. Eu usei aqui a palavra bondade. Aqui é um outro aspecto dessa operação. Deus está enchendo o seu coração de bondade, de generosidade. Só que é uma generosidade transbordante. É uma generosidade que às vezes as pessoas podem olhar para você e achar que você é tolo, que você é bom demais. Você já ouviu gente dizendo assim: fulano é bom demais, não presta a pessoa ser boa demais. E ele diz que Cristo está fazendo isso em você. Eu li uma vez uma história de uma mulher cristã, casada, mãe de 2 filhos pequenos, e o marido trabalhava viajando. E um dia ela recebeu um telegrama em casa do seu marido, que estava em viagem, dizendo o seguinte: eu não vou voltar para casa, eu me apaixonei por uma mulher que mora no Japão, e eu estou indo para o Japão morar com ela. E aquela serva de Deus, com 2 crianças pequenas em casa, ela tinha que chegar para os seus filhos e dizer que o pai não ia voltar mais, para aquelas 2 crianças que não viam a hora do pai chegar em casa. E ela continuou trabalhando, servindo a Deus, procurando levar a sua própria vida, até que um dia ela recebeu um outro telegrama do ex-marido, dizendo o seguinte: eu estou muito doente, e eu gerei 2 filhos desse casamento. Você cuidaria dos meus 2 filhos? E ela disse: cuido. E ele mandou os 2 filhos para ela, e ela começou a criar os 2 filhos. Passou mais um tempo, chegou outro telegrama, ele dizendo: eu estou com câncer terminal. Você cuidaria da esposa,
da qual eu gerei 2 filhos, ela disse: cuido. Estou vendo muitos de vocês sorrirem, né, enquanto eu falo isso. Porque, irmãos, do ponto de vista humano, essas coisas são impossíveis. Mas o que nós estamos falando é que quando o Espírito Santo trabalha no seu coração, ele te dá uma graça que superabunda, que você é capaz de fazer coisas que as pessoas julgam tolice, que você é capaz de ser generoso de uma forma desconcertante. E é isso que o apóstolo Paulo quer dizer com essa palavrinha tão pequena aqui: bondade. Bondade, benignidade. É para dizer que o Espírito Santo de Deus está operando isso em você hoje. Uma generosidade que vai além dos limites da razão. Ainda no versículo 12, ele usa uma outra palavra depois de benignidade ou bondade. Qual é a palavra? Humildade. Sabe o que é humildade? Humildade é você não se revoltar quando é desprezado. Isso é ser humilde. É você não ter a soberba de achar que é melhor, ou que você merece algum tipo de tratamento especial. O humilde, definitivamente, ele tirou essa roupa. Ele tirou a roupa dos seus direitos, das suas exigências. Aquilo que eu tenho, que é meu, eu exijo os meus direitos. O humilde, ele tirou essa roupa. E é interessante que, por 2 vezes nesse mesmo parágrafo, o apóstolo Paulo fala sobre ser agradecido. Isso tem relação com a humildade. No verso 15 ele diz assim: seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E no verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E sabe por que a gratidão ela tem relação direta com a humildade? Porque uma pessoa humilde, ela sempre vai ser agradecida. Porque uma pessoa humilde, ela sabe que ela está recebendo mais daquilo que ela merece. Ela sabe que tem recebido infinitamente muito mais do que aquilo que seria o seu mérito próprio. E é por isso que uma pessoa humilde, ela sempre vai ter um coração grato, vive feliz, vive satisfeito, vive completo. Ele é capaz de abrir mão de todos os seus direitos, porque ele sabe: Deus já me deu tudo, Deus já me deu muito mais do que eu mereço. Por que eu tenho que ficar exigindo alguma coisa a mais? Esse é um outro aspecto da obra do Espírito Santo. A próxima palavrinha é uma palavrinha que nenhum de vocês tem problema. Qual é a palavra? Mansidão. Ninguém aqui tem problema com ira, né? Ninguém aqui tem problema. Ninguém aqui é estourado, iracundo. Ninguém aqui. Graças a Deus por isso, né? Que o Espírito Santo já talhou isso em você. Mansidão é você entregar os seus direitos ao Senhor. Então veja que mansidão tem relação direta com a humildade. A humildade, você abre mão dos seus direitos. Na mansidão, você entrega os seus direitos ao Senhor. Você deixa que Ele trate, você deixa que Ele cuide. Você não fica preocupado em estabelecer como é que as coisas precisam funcionar para você. Você entrega para o Senhor. Você se vê como um escravo. Você se vê como alguém que é do Senhor. Que direitos um escravo pode ter? Eu sou escravo de Cristo. Esse é um outro aspecto. É você ver tudo que você tem, tudo que você é, como sendo pertencente a Deus. E por causa disso, tudo que diz respeito a você, você entrega a Ele. E ao dar esse passo de fé, você passa a ter a sua ira controlada. Você não é mais aquela pessoa explosiva, porque você entregou seus direitos ao Senhor. Você só é uma pessoa explosiva e estourada porque você sente que em algum momento as pessoas tocaram numa coisa que elas não tinham direito. E a partir do momento que você tira essa roupa do direito, você entrega ao Senhor, a sua ira, ela perde significado. E toda vez que você se irá daqui por diante, você sempre vai se auto-repreender, dizer: eu não tenho direito de ficar irado, eu não tenho direito. Próxima palavra, ainda falando da imagem de Cristo em nós. Qual é a palavra?
longanimidade. Eu chamei de paciência. Eu fiquei tentando pensar numa imagem para tentar descrever o que é essa paciência aqui. Então, a coisa que eu consegui mais chegar perto é: imagina as nossas repartições públicas. Você tem que ir numa repartição pública, e quando você chega lá, você vê um monte de burocracia, desorganização e má vontade. Já viu isso? Já experimentou isso? Qual é o primeiro ímpeto da gente? Perder a paciência. Mas imagina você num ambiente como esse, ou você naquele dia de trânsito terrível, que está todo mundo tentando passar por cima de todo mundo, e você não consegue avançar, e você ali, naquele ambiente de desorganização, má vontade, você louvando ao Senhor, você alegre em Deus, você olhando para aquela circunstância e dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque essas coisas não roubam a minha paz. Eu sou capaz de ficar nessa fila aqui em pé 2 horas no sol e ainda cantando louvores ao Senhor, feliz da vida, sabendo que essas coisas não vão roubar a tua presença dentro do meu coração. É isso que Deus está fazendo. Então, meus irmãos, nós estamos nos aproximando do Natal, e eu queria lembrar vocês que foi por causa dessas coisas que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio para salvar você e para imprimir no seu rosto todas essas marcas de caráter. E o nosso desejo é que o Senhor, através do seu Santo Espírito, realize isso através da sua vida em todas as circunstâncias, para a glória dele. Amém. Nós estamos falando a respeito daquelas virtudes que são parte daquilo que chamamos da imagem de Cristo. E nós temos dito que essas virtudes, elas estão sendo talhadas no nosso caráter através do Espírito Santo. Nós já falamos 6 delas. A 7ª, no verso 13, eu chamei de condescendência, quando ele diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então eu uso a palavra condescendência aqui para me referir a essas 2 atitudes que são colocadas pelo apóstolo Paulo nesse verso. A primeira atitude é suportar, a segunda é perdoar. Você já parou para pensar porque você enfrenta tanto problema na vida? Você já parou para pensar porque tem tanta gente que tira você do sério, tanta gente que faz coisa errada com você? Você já parou para pensar porque às vezes é tão difícil você suportar ao seu lado aquele marido que não parece nada com aquele homem com o qual você casou? Ou aquela esposa com a qual, que não é mais aquela mulher que você se casou no passado? Ou seus filhos que tantas vezes são complicados? Irmãos, Deus coloca situações difíceis na nossa vida para esses 2 propósitos: suportar e perdoar. Essa é a talhadeira do Espírito Santo na sua vida. Ele coloca muita gente que tira você do sério, e muita gente que às vezes causa profundas mágoas no seu coração, para você aprender essas 2 atividades: suportar e perdoar. E não tem outro modo de fazer isso. Não há outro modo de você aprender a suportar se não for através da pressão que muitas vezes surge nos relacionamentos. E não tem outro modo de você aprender a perdoar se não for sofrendo afronta, se não for padecendo com pessoas que ferem o seu coração. E aqui, irmãos, ele está chamando Cristo como exemplo, dizendo: assim como o Senhor vos perdoou em Cristo, assim também perdoai vós. Ele chama Jesus como sendo o supremo exemplo. Ele chama Jesus como sendo o parâmetro. Veja que o tema da nossa mensagem é renovados à imagem e semelhança de Cristo. Então ele apresenta Cristo como sendo o padrão para nos dizer que Cristo está fazendo isso em nós através do Espírito Santo. O mesmo sentimento que operava no coração de Jesus quando levou a suportar tudo que ele suportou, o mesmo sentimento que operava no coração de Jesus quando ele, pendurado na cruz, olhou para aqueles homens e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse mesmo sentimento está operando no seu coração hoje.
E não tem outro modo de Deus fazer isso, se não for através de muitas provações, tribulações e sofrimentos. Então é isso que Cristo está fazendo. Cristo está ensinando você a ser condescendente. É por isso que Deus não te levou para o céu ainda. Porque lá no céu, você não vai ter que perdoar ninguém. Lá no céu ninguém vai te afrontar. Lá no céu você não vai perdoar as pessoas, porque lá não vai precisar de perdão. Lá serão relacionamentos perfeitos. E Deus quer que você tenha o mesmo sentimento que Cristo teve. E é por isso que Ele permite que você passe ainda alguns anos nesse mundo. Às vezes com gente pisando no seu calo, pessoas fazendo você sofrer, pessoas que às vezes estão dentro do ciclo daqueles que você ama, produzindo muito sofrimento no seu coração, para você experimentar isso que Cristo experimentou, você se identificar com Ele. No verso 14 ele cita mais um desses atributos, provavelmente o mais importante de todos, é pelo menos o que ele diz no verso. Ele diz: acima de tudo isto, isto é, acima de tudo que eu já venho falando para vocês, ele diz, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É muito legal a maneira como ele diz isso aqui. Ele está dizendo que o amor é o vínculo. O amor é que une todas as partes. Sabe todas as virtudes que ele vem falando até agora? Ele está dizendo, todas essas virtudes, elas são unidas pelo amor. É o amor que dá liga a elas. É o amor que une todas as partes. Então, ele está dizendo, se revista do amor. Vista-se do amor ágape. O amor ágape é aquele amor sacrificial. É aquele amor que não pede nada em troca, que não pede retorno. Então se alguém chegar para você e te pedir um dinheiro, se você for um banco, você empresta o dinheiro a juros, mas se você é de Cristo, você pode doar aquele dinheiro e se libertar daquele desejo de receber alguma coisa em troca. Ele diz, o amor realiza isso dentro de você. Então, se você quer ser reconstituído, formado, talhado à imagem de Jesus Cristo, você tem que clamar a Deus para que Ele encha o seu coração de amor. No versículo 15, ele diz ainda, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A próxima virtude que ele fala é a respeito da paz, e ele diz que a paz é o juiz, a paz é o árbitro. Numa partida de futebol, a paz se mantém por causa da presença do juiz e do bandeirinha. Eu sei que às vezes eles não garantem completamente 100%, mas eles estão lá para esse fim. Gente com bandeira e gente com apito. E eles são aqueles que teoricamente sustentam a paz no jogo. E ele está falando que é a paz de Cristo que mantém o seu coração equilibrado nesse grande jogo que é a nossa vida. É a paz de Cristo que leva você a procurar uma pessoa para pedir perdão quando você pisa na bola, quando você faz alguma coisa de errado. Então essa manhã, deixe que a paz de Cristo decida como você tem que agir em todas as complicações da sua vida. Que ela seja o árbitro, que ela seja o juiz. Quando você não tem paz dentro de você, tudo está desorganizado. Quando você não tem paz na sua mente, quando você não tem paz no seu coração, quando você não tem paz no seu corpo, a sua vida fica virada ao avesso. Mas ele está dizendo que no corpo de Cristo, é a paz dele que pacifica você, é a paz dele que harmoniza a sua vida, é a paz com que faz que todas as partes cooperem perfeitamente para a glória de Deus. No verso 16, ele diz, mais uma dessas virtudes que eu chamei de crescimento. Ele fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. Sabe o que significa essa frase? Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Significa que toda vez que você ouve algo que Cristo requer de você, toda vez que você ouve a palavra de Deus não é esquecida quando você passa por aquela porta.
ela permanece dentro de você. Infelizmente, é assim que tem acontecido com muita gente. Eles ouvem a palavra de Deus semana após semana, mas quando passa pela porta, esquece tudo. Não fica no coração, não cria raízes, não pensa mais naquilo, não tem efeito. E em vez da palavra de Deus habitar ricamente no seu coração, ela só deu uma passagem rápida e parece que foi embora. O que ele está dizendo aqui é: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso é, habite, deixe que ela permaneça, até que ela opere mudanças, desde as mudanças pequenas até as mudanças maiores. Permita que a palavra de Cristo permaneça em você. É a única maneira de você ter mudanças efetivas, profundas, reais. Até o dia em que Cristo vê que a sua vida já está tão parecida com Cristo, que a imagem dele já está tão talhada no seu rosto, que não há outra coisa a fazer a não ser te levar para casa, para você estar para sempre com ele. Ele diz que a palavra de Deus tem que habitar ricamente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele diz que nós temos que nos instruir e aconselhar mutuamente em toda a sabedoria. Ele está falando aqui que nós temos que criar um ambiente na família da fé de conversação santa, conversação sobre a verdade do Evangelho, sobre as questões da alma, do céu, da glória de Deus, da pessoa de Cristo. Nós temos que nos cercar de pessoas que façam isso. É interessante que nós nos encontramos com os nossos irmãos e nós falamos de todo tipo de assunto, mas nós falamos pouco a respeito das coisas de Deus. E ele está dizendo aqui que uma das maneiras da palavra de Cristo habitar ricamente no seu coração é você se cercar de pessoas que conversam a respeito do Senhor com você, pessoas que te estimulam às boas obras, ao crescimento espiritual, gente que te inspira. Você já ficou perto de gente assim? Eu tenho pelo menos 2 colegas pastores que sempre que eu me encontro com eles eu digo isso: olha, eu gosto de conversar com você, que quando eu estou perto de você eu sinto vontade de ser um crente melhor. Então nós precisamos nos cercar disso. Nós temos que prezar pela conversação santa, nós temos que prezar por amizades santas, amizades que nos instruam, que nos confrontem, que nos ajudem. Ele está falando, é assim que a palavra de Deus habita ricamente o seu coração. Em terceiro lugar, ele diz ainda no final do versículo: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você cantando, você entoando músicas ao Senhor. Em todo lugar você tem louvores ao Senhor. Você não canta só quando está no banheiro, você canta em todo lugar, em todo tempo. Você sempre tem um louvor. É muito bom você pensar nisso. Você, cada dia da sua semana, você tem um louvor a Deus que você permite que ele fica se repetindo na sua mente. Ele está falando, a palavra de Deus habita ricamente em você dessa maneira. E por fim, irmãos, no verso 17, veja o que ele diz. É muito belo esse versículo. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É muito bonito isso aqui. Tudo o que você fizer, seja com o endosso de Cristo, é o que ele está dizendo. Quando alguém endossa uma outra pessoa, aquela pessoa endossada tem crédito. Ele está falando, tudo que você for fazer, faça endossado por Jesus, para Jesus. Você vai varrer a sua casa, então fica varrendo sua casa lá como se Jesus fosse transitar por ela. Você tem uma prova para estudar, estude aquela prova como se Jesus fosse o seu avaliador. Então ele está chamando, irmãos, a gente a simplesmente tirar o foco de todas as coisas que a gente realiza nesse mundo para as pessoas e transformar isso como sendo um serviço a Deus. Tudo que você faz é um serviço a Deus. Eu estou indo trabalhar, Senhor, nesse emprego aqui que eu estou sendo mal remunerado e desrespeitado, mas Senhor, eu louvo o teu nome, porque eu sei que no final das contas, aquele fulano ou aquela fulana, ele não é meu patrão, ela não é minha patroa, meu patrão é o Senhor. Eu trabalho para o Senhor, eu vivo para o Senhor. Você já parou para pensar como seria diferente a nossa vida se a gente
aplicasse isso à nossa existência. Tudo que a gente faz, serviço a Cristo. Desde a sua diversão, o seu entretenimento. Isso aqui, Senhor, é para o teu louvor. Essa alegria que eu estou tendo aqui nesse entretenimento agora, só é uma alegria pálida daquela alegria que eu tenho no Senhor, pelo Senhor ser o meu Salvador. Nós precisamos disso, por causa da nossa luta contra o prazer. O prazer, irmãos, é uma bênção de Deus, mas o prazer pelo prazer é intoxicante. É intoxicante. Foi por isso que o salmista, lá no Salmo 19, ele diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sabe o que ele estava dizendo? Então você imagina assim, o salmista chegando numa paisagem linda, e em vez dele ficar inebriado com o prazer da paisagem, ele lembrou do Criador da paisagem. Então a paisagem não é em última instância o que produzia prazer nele. É evidente que ele tem aquele prazer estético de estar diante de algo muito belo, mas aquilo só serve como um instrumento para remeter a uma coisa maior, a uma pessoa maior, o próprio Deus. É por isso que a gente precisa disso aqui. Se você não fizer isso aqui, o seu trabalho vai te intoxicar. O trabalho vai se tornar a razão da sua vida, sua carreira, sua profissão vai se tornar a razão da sua vida. Mas se o seu trabalho for apenas um instrumento para você conhecer melhor o Senhor, como nas palavras de Jesus, ele disse assim: o meu Pai trabalha até agora. Então você trabalha, e quando você está lá no meio do seu labor, você está lembrando que existe um Deus que trabalha também. Então você pode olhar para essa bela orla que a gente tem aqui na nossa cidade, e em vez de você ficar simplesmente inebriado com o prazer de ver aquela beleza toda, você olhar para aquilo tudo e dizer: meu Deus é muito lindo, como o meu Senhor é belo. Se isso aqui é simplesmente uma caricatura da glória dele, imagine o tamanho da beleza que será o dia quando eu estiver diante da santidade de Deus. É por isso que você precisa de aplicar isso aqui ao seu coração. Tudo que você faz com o endosso de Cristo. Você faz com Cristo e para Cristo. Se você fizer isso, você vai aproveitar da maneira correta as boas coisas dessa vida. Você vai desfrutar de todos os prazeres dessa vida sem ser intoxicado por eles. E lembrando que todas as alegrias, todos os sorrisos, todos os prazeres que você tem aqui nesse mundo, eles são simplesmente uma sombra incompleta, perfeita, das realidades espirituais que nós temos no Senhor. Nós precisamos disso, senão nós vamos nos tornar idólatras. Idólatras do prazer, idólatras do trabalho, idólatras de tudo aquilo que proporciona algum tipo de satisfação. Então eu quero terminar dizendo para você que Jesus Cristo veio ao mundo para fazer de você esse tipo de pessoa. Ele veio para fazer isso. E foi por isso que ele não te levou para o céu ainda. Porque algumas coisas pelas quais você tem que passar, você só pode experimentá-las aqui nesse mundo. Você tem que aprender a viver com o endosso de Cristo quando você está aqui, porque no céu você só vai fazer isso. Você tem que aprender a perdoar enquanto você está aqui, porque no céu você não vai precisar mais perdoar. Você tem que aprender a suportar enquanto você está aqui, porque na glória você não vai precisar mais suportar ninguém. Será muito leve conviver com as pessoas. E é por isso que Jesus ainda não te levou. E é por isso que Jesus Cristo veio aqui nesse mundo, viver uma vida perfeita e morrer pelos seus pecados, para que você experimente essas realidades. Se isso não está acontecendo na sua vida, se você olha para passagens como essa dizendo: Senhor, eu não me vejo aqui, eu não sou esse tipo de pessoa. Hoje é o dia de você dobrar, de você curvar o seu joelho diante de Deus e pedir que o Espírito Santo realize isso em você. Que ele continue trabalhando, fazendo essa obra, formando Cristo no seu rosto. E você que está aqui essa manhã, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo em arrependimento e fé, hoje pode ser o dia
em que Deus vai começar essa perfeita obra. Deus vai tirar você do estágio que você está e colocar você no meio do povo de Cristo, e a partir de então Ele vai te dar do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus vai começar a operar em você esse tipo de caráter. Então essa manhã venha a Jesus, se entregue a Ele, em arrependimento e fé, curve-se diante dEle, dizendo: Senhor, eu quero ser esse tipo de pessoa, eu quero que a Tua imagem seja formada no meu rosto, eu quero que o Senhor arranque de mim tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não é Teu. Eu quero que o Senhor tire todos os meus pecados e me dê a santidade de Cristo. Se você fizer isso hoje, você vai ser salvo, e você vai ter o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus, de hoje em diante, operando em você esse tipo de obra tão gloriosa. Então que Deus nos abençoe, e que através da sua obra perfeita do Espírito Santo Ele opere essa grande obra no nosso coração, nos fazendo a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós olhamos para todas as características, nós olhamos para todo esse caráter que está revelado aqui na Tua palavra, e nós nos vemos tão distantes dele, Senhor. O desejo do nosso coração é ser desse jeito, mas o Senhor sabe da nossa fraqueza, e sabe que há muita coisa dentro de nós que tem nos impedido de ser assim. Então nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, e que Teu Santo Espírito opere poderosamente no nosso coração, e venha formar a imagem de Cristo em nós. Nós queremos, Senhor, ser tal qual o nosso Salvador. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor do Teu alto e sublime trono olhe para a nossa vida e veja em nossa face, em nosso caráter, uma perfeita representação de Cristo. Que o Senhor se alegre ao olhar para nós e ver que dentro de nós há o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu clamo pelas pessoas, Senhor, que aqui chegaram e que ainda não entregaram a vida ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor converta o coração dessas pessoas. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito quebrante, que o Senhor abra os olhos, destampe os ouvidos, que essas pessoas sintam o Teu toque, esse toque transformador que muda para sempre a nossa vida, os nossos sentimentos. Nós pedimos, ó Deus, realiza isso, e nós vamos glorificar o Teu nome. Nós oramos por fim, Senhor, por esta igreja, e nós colocamos diante do Senhor esse desejo, que o Senhor, ao olhar para essa comunidade, o Senhor veja um grupo de pessoas que se amam, que se perdoam, que têm condescendência, que são humildes, pacientes, bondosos, pessoas que têm o amor, ágape, agindo dentro do coração, pessoas que fazem todas as coisas através e para Cristo. Pedimos que o Senhor realize isso, Pai, e nós vamos glorificar o Teu nome. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.